Glória a Deus. Bem-vindos, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 29 do 12 e é quinta-feira. E são 10h47. E o título é Que faremos? E o hino é o 81 e o 82. São coros, são pequeninos. Glória ao Senhor, aleluia. Ler os hinos. Aleluia, glória a Deus. Portanto, os hinos, eu disse que são o 81 e o 82. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Eu só quero te louvar. Eu só quero te louvar. Quero te dizer que te amo. Tu és tudo para mim. E o teu nome santo exaltarei pela graça do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz o seguinte: já vimos que o título é Que fazer? Aleluia. E diz o texto: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, o Senhor é bom e glorioso. O Senhor é o meu Rei, eu recebi como meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Saiu, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram ao Pedro: vou repetir. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, ó meus irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom
do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamarem. Antes de Deus, fiquem aqui comigo no nome de Jesus. Agora retirem. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamarem. E com muitas outras palavras, este testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei-lhes Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais tempos Deus falou pela boca de todos os seus profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disserem. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: Homens israelitas, a quanto leves a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho, esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres tão bem achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os aceitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao Senhor, aleluia! Senhor é bom e glorioso, aleluia! E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos, os demónios, saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: os anjos do Senhor estão atentos à pregação e eles nos ajudam, não é? O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E o Filipe levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente, ele, o eunuco, era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, e regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Isto faz lembrar também a Igreja Católica, muitas pessoas que dizem que são cristãos, mas que nunca disseram Jesus eu te recebo como meu Salvador, né? Podem estar muito enganados, né? Porque também pouco sabem da palavra de Deus. Já não é o caso hoje, mas antigamente estava pior. Então esse eunuco regressava e assentado no seu carro
li ao profeta Isaías e disse ao Espírito a Filipe: chega-te, o Espírito Santo, não só o anjo de Deus, mas o Espírito de Deus, disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Acho que este homem era uma pessoa engraçada. Ele gostava de rir e dizer coisas para rir. Eu entendi. Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então Filipe, abrindo a sua boca, inspirado pelo Espírito Santo, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: nada te impede, é lícito que se crês de todo o teu coração que Jesus é o verdadeiro Messias. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, alguém ia conduzir o carro, né? E ele mandou parar. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, e tanto Filipe como o eunuco e o batizou. Dá a impressão que havia bastante água, né? Tanto Filipe como o eunuco e o batizou. E quando saíram da água, tinham simbolizado que morreram com Cristo e ressuscitaram, né? Ao mergulhar, a pessoa está a dizer que morreu com Cristo, que crê, que morreu com Ele e que ao sair que ressuscitou com Ele. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso o eunuco continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que estavam em Lida. Glória ao Senhor, aleluia. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, deitado numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou. Aleluia. Espírito Santo deu ordem, como dava no tempo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto, e o Pedro também ressuscitou. Como o Senhor Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E obras maiores do que estas fareis. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas.
mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, aleluia. Esta palavra vós bem sabeis. Veio por toda a Judeia e começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não eu digo, Pai, obrigado, tu és comigo. Eu creio que também me ungiste, como ungiste o teu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo. A unção, eu creio que se pode dizer que é como uma armadura, com o escudo da fé, o capacete da salvação, etc. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude de Deus, a energia de Deus é maior do que qualquer outra. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. A doença é uma opressão do diabo. Já quer nos enganar, é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Repetindo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Obrigado, Pai, tu és comigo também. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome, aleluia. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. A unção com que Jesus foi batizado, foi ungido, aleluia. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Isto era o sinal de que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo, não é? Vou ler assim um bocadinho. Dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, aleluia. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para ser batizado? Recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós recebemos o Espírito Santo, eu te recebo, Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. E eis que na mesma hora pararam junto da casa onde Pedro estava hospedado, pararam junto da casa em que eu estava, diz o Pedro, 3 homens que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem, e contou-nos como vir em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves.
tu e toda a tua casa. E quando comecei, diz o centurião, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Não era o Pedro explicar. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Senhor é bom e maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou ler agora aqui em Atos 28, 27 a 31. Porquanto, diz São Paulo, o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam. E eu os curo, diz o Senhor. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. De palavras, com certeza. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus. Certamente lhe davam alguma oferta para pagar o aluguer, não é? Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade. Pai, ajuda-me a ensinar com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. Mas alcançando o socorro de Deus, diz São Paulo, ainda até o dia de hoje permanece dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Glória a Deus. Repetindo, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo, que era lá a autoridade naquele tempo. Dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ele era um homem sábio, instruído. Mas Paulo disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras da verdade e de um são juízo. Aleluia, glória ao Senhor. E mandou ao centurião, que há bocado estávamos a ler, que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo. Está a falar de Paulo, ouvir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix, que era outra autoridade daquele tempo, alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança, o São Paulo, e do juízo vindouro, Félix, favorito, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Há pessoas que não gostam de ouvir, ficam aflitos. Glória ao Senhor. Mas têm que ouvir para ter fé, têm que ouvir, não é? Aleluia, glória a Deus. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo,
natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Aquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar à Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Glória ao Senhor, aleluia. E todos os sábados, disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando, querido Espírito Santo, que sejas tu a impulsionar o meu Espírito. Repetindo, e quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, o verdadeiro Messias. E expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio é o Cristo, ungido de Deus. Aleluia. Está seguindo a Paulo e a nós. Era uma senhora que estava endemoninhada e dizia que, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas Jesus não queria que estas pessoas não convertidas pregassem o seu Evangelho. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Glória ao Senhor. Pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso julgo que não se deve, um bocadinho acima, e havendo-se ele escalado, tomou Tiago a palavra dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, e eleger homens, entre eles enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Glória ao Senhor, aleluia. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Está a falar do Senhor Jesus Cristo. E havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto
pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que eu ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim: as santas e fiéis palavras, as santas e fiéis bênçãos de Deus vos darei. Glória ao Senhor, aleluia. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. Creio que vamos a repetir, mas não faz mal. E entramos em casa daquele homem e contou-nos como vir em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: os anjos querem ajudar, eles estão atentos ao Evangelho também. E eles não foram diretamente, mas enviaram, como eu estava a ler, e contou-nos como vir em pé um anjo em sua casa e lhe dissera. Não diz que era um anjo do Senhor, mas era um anjo. Contou-nos como vir em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, diz-me Pedro, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Aleluia. E este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem em Jesus, receberão, Jesus Cristo, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, que o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Como é que sabiam? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então foram a rogar-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acessão de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro.